Oi pessoal, bom dia. É sábado de manhã, estou aqui na Itália. Daqui a pouco vou pegar um outro voo. E hoje de manhã eu tive uma reunião com certas pessoas e nós estávamos falando da relação internacional que está acontecendo mundialmente. E me ocorreu umas coisas assim bem claras, tá? Aí depois eu fui logo fazer umas pesquisas. E só para falar, este segmento desta conversa que eu vou ter, ela vai ser em 2 vídeos, porque ela vai ser um pouquinho mais longa. E não tem problema em vocês compartilharem o vídeo, sem problema nenhum. Eu só tenho problema às vezes quando as pessoas elas gravam áudio, porque esses áudios acabam sendo compartilhando sem de onde é que é, e isso acaba depois criando problemas. Então, eu quero que vocês se lembrem um pouquinho de uma operação que se chamava a Operação Crassa, que ela faz referência. A palavra crassa, na verdade, ela designa a condição de diamante bruto. E todos nós, ao longo dos últimos anos, nós temos ouvido falar dos ambientalistas, porque a floresta das Amazonas, a Amazônia estava sendo destruída e isso estava sendo criando um problema de menos oxígeno no planeta. Eu caí nessa conversa há anos atrás, até que depois eu fui pesquisar a fundo isso e eu descobri que, na verdade, as Amazônias não são um pulmão do mundo. Quem são os pulmões do mundo, na verdade, são os mares. E se vocês forem deixarem essa teoria de lado, que foi implementada nas nossas cabeças, vocês vão descobrir a mesma coisa que eu descobri lá atrás. Então, essa narrativa, ela foi feita propositadamente por diversas razões, mas por esta razão que eu vou explicar em específico. Nós estamos falando da Amazônia brasileira, tá? Aí, a minha pergunta para vocês é, você nunca se perguntou e nunca pesquisou a agropecuária e por que ela esteve tão evidente no governo do Bolsonaro? E vocês nunca pesquisaram também o mercado do grão? Muito interessante. Bolsonaro, minuciosamente, nos últimos 4 anos, esteve sempre em cima desse assunto. E isso, para mim, na época, não gerou dúvidas, porque, na verdade, a agropecuária ela é uma coisa muito importante do Brasil para o mundo, porque nós acabamos alimentando, eu acho que são, não sei se estou errada, mas acho que são 60%, não sei. Então eu me lembrei, depois eu fui pesquisar, que a Polícia Federal, tempo atrás, cumpriu uma dezena de mandatos nos estados de Rondônia, Minas Gerais, São Paulo, Brasília e mais um estado, só que eu não me lembro agora. E agora eu comecei a linkar os pontos dessa investigação com os militares e com a intervenção militar que está acontecendo nesses territórios. E a batalha que eles estão, na verdade, travando com o tráfico. Nessa operação em particular, na época, eu acho que começou em 2018, um pouquinho antes do Bolsonaro assumir, teve vários brasileiros que foram presos, também houve vários indígenas e várias pessoas a nível internacional. Então, aí me relembrou a semana passada, eu estava com as meninas e na pesquisa sobre o timeline do Brasil, e porque nós estamos sempre pesquisando, nós temos essa equipe que é fantástica, e nós nos demos de conta, alguma coisa que nós já suspeitamos, que na verdade não houve independência em 1822. O que houve? Houve a venda do Brasil para os Estados Unidos e para a Inglaterra. Porque se houvesse independência, não teria como haver uma outra independência em 1988, que essa também foi uma fachada, até que depois os prazos e as condições foram impostas mais tarde. Então, eu e a equipe dos pesquisadores do Soberano Veritas, nós vimos observando uns detalhes nessa pesquisa que nós já vimos há mais de um mês fazendo.
E elas sempre nos apontam, desde lá o início do domínio inglês e americano no solo brasileiro. Desde então, incluso sob o governo de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas sabia disso. É capaz de não ter sabido disso no início, mas depois ele soube disso. E foi uma peça-chave, porque eles precisavam de um presidente brasileiro para ir à frente com o que eles precisavam fazer. E não é por acaso que o Getúlio, um ano depois que ele pôs em funcionamento a Petrobras e o BNDES, que o BNDES era ligado à Reserva Federal Americana, tá? Então, não foi por acaso que ele supostamente cometeu suicídio um ano depois da Petrobras e do BNDES. Vamos entender umas outras coisinhas que nós vamos pôr no timeline. É que o pai e o tio do Fernando Henrique Cardoso, não sei se vocês sabiam, mas eles já eram bem influentes no governo do Getúlio Vargas e um pouquinho antes. Então, eu deixo vocês tirarem as vossas conclusões sobre isso. E o pai do Fernando Henrique Cardoso, ele fazia parte da área jornalística e também da área empresarial. Então, nós temos dois clãs aí que se formaram. Investiguei um pouquinho essa parte da história, porque nós sabemos depois o que aconteceu depois de Getúlio Vargas, Tancredo. Não preciso ir ao além disso por agora, eu acho, porque é muita informação em muitos detalhes. Mas para quem estiver realmente interessado em saber da história, vocês vão saber exatamente onde eu estou indo. Então, começo o segundo vídeo agora.